Ferreira, moleque de Xerém, que está emprestado para o Nova Iguaçu, vem se destacando aí pelas boas atuações no Campeonato Carioca. Então vamos entender qual é a situação do Iago, ver um pouco desses lances que tem animado a nossa torcida, saber como é que foi esse período em que ele estava no profissional do Fluminense antes de ser emprestado para o Nova Iguaçu e conhecer um pouco mais do jogador. Vem comigo, meu nome é Julissa, dominada pelo Flu. O nome do Iago começou a ser mais falado depois do jogo de ida da semifinal entre Vasco e Nova Iguaçu, em que o Nova Iguaçu poderia ter vencido o Vasco e boas das oportunidades que foram criadas pelo time passaram ali, tiveram a ajuda do Iago. E ele foi destaque não apenas nessa partida, como vem sendo destaque dentro desse time que tá surpreendendo no Campeonato Carioca. E obviamente, moleque de Xerém, novo, se destacando, aguça aí os ânimos da torcida que quer que o Fluminense traga o Iago de volta. Eu cheguei a fazer um short sobre isso e vi que vocês se interessaram, então fui pesquisar um pouco mais sobre o Iago pra saber se tem chance dele querer voltar pro Fluminense. Já vou explicar isso. Mas antes eu vou te pedir pra deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Se você é novo, seja muito bem-vindo. E se você vive e mexe, assiste o nosso vídeo aqui, mas ainda não se inscreveu, me dá essa chance aí de ter você na nossa comunidade. Mas agora vamos de Iago. Iago Ferreira tem 22 anos, é meio campista, atua como meio ofensivo, esses são dados do Transfer Marketing, e ele é filho do ex-jogador Iranildo, que aqui no Rio atuou pelo Flamengo e pelo Botafogo. O Iago foi emprestado esse ano para o Nova Iguaçu, e quando saíram as notícias do empréstimo dele, as páginas tricolores divulgaram que esse empréstimo era até o final do Campeonato Carioca. Eu acho que eu cheguei a compartilhar isso com vocês em algum resumão. Se eu não me engano, eu tinha visto através do Explosão Tricolor, mas eu também sei que outras páginas divulgaram, por exemplo, o Staff Fluminense, o canal do Lessa, porque essa era realmente a informação que se tinha sobre esse empréstimo. Só que com esse destaque, o Iago virou assunto nesse fim de semana e em uma matéria do Marcelo Neves no GE, teve a explicação de que no BIRA da FERJ, que é um sistema de registro de jogadores, consta que o contrato dele de empréstimo vai até setembro, como vocês podem ver aí, porque sim, por curiosidade, eu fui e acessei o BIRA, essa é a informação que tem sobre o Iago. Então, na verdade, esse contrato não é até o final do Campeonato Carioca, como nós pensávamos, mas sim até o final do Campeonato Brasileiro da Série D. De qualquer forma, o Fluminense pode sim pedir o jogador de volta antes do término do contrato de empréstimo, a matéria explica isso. Mas por que a situação dele é complicada? Porque o Iago só tem contrato com o Fluminense até dezembro de 2024. Ou seja, quando bater ali julho, ele já vai poder assinar um pré-contrato com outro clube. E a verdade é que esse destaque que o Iago tá tendo com o Nova Iguaçu já tá aguçando outros times que estão buscando o staff do jogador. Um deles já foi confirmado pelo Vitor Lessa, é o Vila Nova, mas com certeza nomes de times maiores que estejam procurando oportunidades de mercado não vão faltar para um garoto que é habilidoso. E aí, diante dessa situação, será que se o Fluminense traz ele de volta, dá uma oportunidade no profissional e tenta renovar esse contrato, será que a essa altura ele vai aceitar? Pensando nisso, eu fui pesquisar para ver como foi essa relação entre o Fluminense e o Iago antes desse empréstimo. E a real é que o Iago é um desses muitos garotos que, quando bate a idade para o time profissional, não ganha espaço. E aí o clube tenta emprestar para que ele ganhe minutos e se desenvolva. E em 2022 ele fez uma boa copinha. Naquele ano ele tinha contrato com o Fluminense só até o final de 2022. E na matéria que saiu na época pelo Netflu, parece que a renovação de contrato teve alguns impasses. A matéria não explica o que aconteceu, mas fala, descreve essa renovação como um imbróglio, quer dizer nada mais nada menos do que uma grande confusão, e que teve que ter uma série de reuniões até que se chegassem a um acordo e renovasse, assim estendendo um vínculo até 2024, esse ano aqui. Em 2023, ainda que ele não tivesse espaço no profissional, ele poderia ser aproveitado no Sub-23. Mas o que acontece? O Sub-23 acaba sendo extinto pela falta de competição, só que como o Iago tinha feito uma boa copinha em 2022, tinha participado de alguns treinos com o profissional e o Diniz tinha gostado do Iago, cria-se uma expectativa dele ser aproveitado no Campeonato Carioca de 2023. Só que isso não acontece. E o que sai de informação na época, até dada pelo Vitor Lessa, é de que tanto a família como o staff do jogador ficaram muito insatisfeitos com essa falta de aproveitamento e o jogador pede para ser emprestado.
e vai então pro Náutico. Só que rola uma parada muito estranha no Náutico, porque ele vai pra lá em julho pra disputar a Série C do Campeonato Brasileiro, rescinde o contrato em setembro e volta pro Fluminense sem ter jogado sequer um jogo pelo Náutico. E assim, eu não sei o que tava rolando no Náutico em 2023, mas uma coisa é você chegar pra disputar espaço num clube da Série A. Outra coisa é um clube da Série C pegar um jogador emprestado pra não usar. E quando eu digo que ele não jogou, não é que ele não jogou uma partida inteira, que ele não jogou como titular, é que ele não jogou nenhum jogo, ele só foi relacionado pra uma partida contra o CSA, ficou o tempo todo no banco e depois não chegou nem a ser relacionado pros outros jogos. E tudo bem que de julho a agosto tem poucos jogos, mas o Náutico, quando contratou o Iago, sabia que o campeonato terminava em agosto. Então, achei muito estranho, assim, um empréstimo pro jogador não ser nem relacionado pras partidas. Essas informações sobre o Iago no Náutico foram publicadas no período da rescisão do contrato. E tudo isso pode não significar nada, tá? Mas eu acho minimamente estranho. Sendo que ele volta pro Fluminense em setembro e já é emprestado em janeiro. E aí agora uma pausa pro momento Júlia, professora. Na literatura tem uma frase que diz assim: há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. E adaptando essa frase do Shakespeare pra essa situação, eu acho que há mais coisas entre o Iago e a carreira profissional do que imagina a nossa mente de torcedor. E aí eu não tô falando do Iago em si não, tá? Mas pode ser alguma coisa com relação à família, staff, empresário, não sei, mas acaba acontecendo algum ruído entre essa galera e o clube. Porque assim, em termos de qualidade, parece que não há problema. E até se a gente for pensar em questão de físico, pô, ele tá aguentando disputar as partidas pelo Nova Iguaçu, então parece que tem algo extra, sabe? Que pode não ser propriamente do jogador. E aí, falando sobre qualidade, eu vou deixar aqui na tela, enquanto eu tô falando, uns trechinhos de um compilado que foi feito pelo Renan Reis, o Laranja Tricolor. Provavelmente você conhece. O Laranja tá em tudo, tá no Twitter, tá no Jornada KTO 1902. Obviamente eu não vou colocar o vídeo dele inteiro, eu vou deixar o link do vídeo dele no comentário fixado pra vocês poderem ir lá prestigiar e curtir o trabalho dele, até porque fazer esses compilados dá um trabalho. Vou deixar também 2 lances do Iago que foram na partida contra o Bangu. Dá pra vocês verem pela camisa 10, essa imagem tá um pouquinho maior, não sei como eu vou conseguir colocar aqui na tela. Mas dá pra ver que o Iago, ele é habilidoso e também é um cara muito atento no jogo, um cara muito ligado nas jogadas. Então assim, ficou comprovado que em termos de qualidade, não há problema, assim, não há motivação pra Fluminense emprestar, falar que ele não tem qualidade pra estar aí disputando vaga no elenco profissional. Então assim, tá provado que qualidade o moleque tem. Teve até uma matéria do GE que publicou uma declaração dele dizendo que sonha em retornar pro Fluminense. E eu torço pra isso dar certo, vai ser excelente se o Iago continuar tendo boas atuações e puder ter esse aproveitamento em campo pelo Fluminense, obviamente. Principalmente se houver uma renovação de contrato, dando continuidade para ele dentro do clube. Mas como diz a minha mãe, esse aqui é irmão desse aqui. Então acho que a gente também tem que ficar bem atento, porque acho que essa história tem tempero suficiente pra terminar em estresse. Ele vindo ou não, eu acho que tem tempero suficiente pra terminar em estresse pra torcida. E assim, eu acho que vocês vão me achar muito desconfiado, principalmente quem já me segue aqui. Mas assim, mesmo na época dos casos mais recentes, do Marcos Paulo, da saída também do Evanilson, que eu não culpo o Evanilson, mas enfim, eu não produzia conteúdo ainda, mas eu vivi isso como torcedora e foi uma aflição, assim, ficar alimentando essa expectativa de que ia continuar, de que ia dar sequência, e começam a sair as notícias de uma renovação. Isso tudo é um estresse pra gente enquanto torcedor. Desde que eu li essa informação de que ele só tem contrato até dezembro desse ano, eu já comecei a sentir, assim, que tinha alguma coisa estranha. Mas o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado aí desse compilado que eu tentei organizar para poder explicar um pouquinho da situação do Iago. Saudações tricolores, não deixa de deixar o seu like e até o próximo vídeo.